Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Quero cumprimentar todos que nos estão a ver e ouvir nas nossas páginas de Instagram e também quem nos ouve apenas nos 98.7. Hoje recebemos pela segunda vez, que sorte a nossa, não é? A psicóloga Vera de Melo, bem-vinda! Ou a minha, depende do ponto de vista, não é? Exato! Portanto, é sempre engraçado ver-te, não é? Portanto, eu acho que se calhar devíamos começar por aí, como é que a gente se conheceu, não é? Porque eu já vim a esta casa... Ela mandar já a nossa entrevista. Ser feliz é uma escolha, não é? E, portanto, acho que faz sentido falarmos um bocadinho sobre nós, porque eu acho que no fundo as pessoas também têm alguma curiosidade, isto porque parece que foi, eu diria, o amor à primeira vista, não é? Como é que aquelas meninas de olhos azuis se cruzaram? Sim, eu acho que as pessoas têm alguma curiosidade. E depois, porque foi tudo, eu acho que foi tudo muito intenso, não concordas? Sim. Eu acho que de repente eu venho aqui, depois logo a seguir são as jornadas, depois logo a seguir a minha festa, depois o livro, depois tudo e no fundo, e depois já nos cruzámos noutras coisas que não podemos ainda contar, que são segredos, Sim. em breve, não é? Mas no fundo é muito isto, não é? E acho que é engraçado que normalmente, e tu deves sentir isso, que às vezes há uma certa competição, que eu diria logo que é uma armadilha no que diz respeito à felicidade, não é? Que é esta competição, esta comparação com os outros. E se tu reparares, nós somos as duas psicólogas, trabalhamos as duas exatamente na mesma área, não obstante com localizações geográficas distintas. Que é uma pena, porque se não fosse, fazíamos ainda mais coisas, não é? Sim, mas apoiamos-nos e suportamos, e acho que isto é o bom exemplo do que é escolher ser feliz, não é? Exatamente. Que é olhar para cada uma de nós, para as suas potencialidades e, no fundo... E como é que esta sinergia pode ainda acrescentar valor a cada uma? Sim, é claro que a nós depois juntaram-se outras pessoas, não é? Mas no fundo acho que conseguimos em conjunto fazer um conjunto, passa a redundância, de coisas interessantes, não é? Isso. Então se calhar vou pedir para tu partilhares como é que nós nos encontramos e o que é que tu sentiste quando me conheceste já A primeira agora? vez. Isso. Eu estava aflitinha para fazer xixi, lembras-te? Lembro. Eu cheguei aqui em cima da hora e disse, pode-se dizer fazer xixi? Pode, não pode? Pode. E a primeira coisa que eu disse, eu preciso de ir à casa de banho, e tu com aquele teu ar de queres-me profissional, a abraçar-me e a cumprimentar chique, e eu dizer, eu quero fazer xixi. Lá em Lisboa as pessoas abraçam-se assim? Depende. Eu acho que as pessoas que fazem parte da minha vida, sim, abraçam-se assim. Eu acho que há uma diferença, não é? E a diferença não significa nem melhor nem pior. Certo. Há pessoas mais calorosas e eu acho que por natureza, à medida que subimos Coimbra para cima, as pessoas vão ficando mais calorosas, não é? Portanto, também têm mais tempo para estabelecer relação. Sim. Eu acho que há uma maior qualidade de vida no que concerne a esse equilíbrio, vida familiar, vida profissional. Que vamos conseguindo. Isso. Também tens mais tempo, tu conheces as pessoas, tu dizias que, ainda agora quando falávamos, que estás a 2 minutos daqui. Portanto, imagina, eu também gravo e não estou a 2 minutos, não é? E, portanto, logo isso acaba por funcionar como uma perda de tempo, não é? Mas acho que foi muito isso. É um fator importante para a felicidade. Não concordo contigo. Então. O que nós fazemos com o tempo Exatamente. é que é um fator importante. Isto porquê? Porque a maioria de nós faz o tempo perder tempo. Isso. E achamos que temos sempre tempo para terminar aquilo e para chegar ali e muitas vezes não vivemos, não é? Sabes que isso é uma coisa muito importante, que é, nós dizemos assim, amanhã ligo-te, amanhã bebemos um café, não é? Portanto, aliás, nós hoje, quando combinávamos a vinda, podíamos as duas ter desmarcado, não é? Porque era tarde, porque houve uma série de imprevistos, houve chuva, mas ainda assim nós escolhemos fazê-lo porque era importante. E o que eu acho é que nós esperamos sempre pelo amanhã. Amanhã fazemos, amanhã
amanhã vou tomar café, amanhã vou telefonar, amanhã vou estar. E o amanhã pode não chegar. Pode não acontecer. E pode nunca acontecer. E, portanto, eu acho que a felicidade é sobre o aqui e o agora, sobre o presente. Certo. E isto é muito importante, que não é sobre o passado, aquilo que nós fomos, nem aquilo que vamos ser. É no aqui e no agora, nas coisas simples, neste chá maravilhoso Massacanela que estamos a beber. Vamos brindar. Não é? Vamos brindar. Por acaso, não sei se brinda com chá vinda. Espera aí, que nós quisermos. Temos que virar para aqui para ver a tua cara bonita aqui, não é? E, portanto, agora vamos... Sabes que as pessoas depois vão dizer que nós somos muito informais. Temos de ter cuidado com estas coisas, ficam com uma imagem diferente nossa, não é? Sim. Ou não, também depende do ponto Então, de vista. focando. Sim. O que é que tu gostavas de partilhar desse nosso primeiro encontro? Chegaste, a verdade é que é uma viagem longa, não é? Sim, Lisboa até perdi-me, cá. fui ter à praia, lembras-te? Existe uma morada parecida com a da rádio, não é? Fui ter à praia, o que foi logo incrível. E depois foi muito engraçado, porque as pessoas conheceram-me na rua e depois, entretanto, as pessoas já me estavam a falar na rua e o relógio a andar. E depois, tu, quando encontras alguém que de alguma forma quer falar contigo, tu não podes ser indelicada nem rude, porque aquela pessoa está a usufruir do tempo dela contigo, Certo. está a dar-te do tempo dela. Então, a interagir, eu vinha com a Inês e, portanto, estávamos as duas e depois pego outra vez no carro, vir para aqui, não havia lugar para estacionar, depois o processo de estacionamento e de retirada do carro do lugar Também foi uma aventura? toda uma aventura. Aliás, eu acho que o Alvar inteiro ficou a saber que a gente estava cá, não é? Porque, Certo. no fundo, foi toda Tirando o uma evento que estava a azáfama. acontecer nesse dia Sim, também, não é? certo, Pai? O nosso certo. também foi, é Certo. verdade. Eu acho que foi histórico, não é? Sim. Porque houve, se pensares, houve uma série de peripécias, não é? De coisas que de alguma forma ficam e que não deixam de marcar, não é? Porque houve uma série de adversidades, a viagem, depois perdi-me, depois não havia lugar para estacionar, depois todo o processo, depois era preciso fazer o programa, não é? Sim. E estava em tensão. Era em direto. Porque eu cheguei 2 minutos, faltavam 2 minutos. É uma vida inteira, não é? Sim, Nós mas a televisão sabemos. 2 minutos é incrível, dá para Exato. fazer E na imensas rádio coisas, também. pronto, e por isso, Sim. mas acho que isso foi, e depois foi a tranquilidade que nós começamos a falar e de repente, olha, falámos, houve toda uma conexão, toda uma sinergia. E acho que falar a mesma linguagem, que eu acho que isso às vezes é difícil, e acho que tu também acabaste por me securizar, e ao securizar-me começámos a conversar e eu acho que depois o tempo até foi pouco, não sei se concordas com sempre, isso. é curto porque Sim. os temas também, não é? Acabam, não conseguimos esgotar num programa. E contigo nós falámos de outro tema também muito importante e impactante. Hoje tu vieste cá porque há aqui um menino muito lindo que eu tive a oportunidade de conhecer em primeira mão na tua festa, depois destas coisas todas, porque depois de nós estarmos no programa, nós ainda fomos à Futurum gravar. Sim. Não sei se tu te recordas. E depois foi o teu aniversário, não é? E o lançamento do teu livro. Ser feliz é uma escolha. Oh Vera, porquê que escreveste sobre felicidade? Conta-nos. Sabes, eu acho que há múltiplos livros de felicidade e quando eu e a Marta é a editora da Manuscrito, me lançou o desafio, aquilo que eu queria era que de alguma forma tu tivesses uma receita. Receita é essa que depois podes ajustar aquilo que é a tua realidade, mas não fazer da felicidade esta coisa utópica, porque se tu pensares, eu quero ser feliz, e como se fosse uma coisa quase inatingível, e quase como se fosse um luxo, quase que ser feliz só fosse para alguns, e não é verdade. Não é e eu mesmo. queria que a felicidade fosse uma coisa para todos, e acho que desde a infância, eu gosto de ver as pessoas bem e felizes, e eu acho que posso dizer isto, que tinha um sonho de ver as pessoas à minha volta todas bem. Eu acho que felizes, e gostava de ter uma ferramenta, uma coisa, na altura eu não sabia o que era, mas gostava de ter uma coisa para lhe dar, se fosse um comprimido, uma coisa que de repente as pessoas percebessem que elas podem ser felizes, ou seja, que está ao alcance delas. E durante este livro é uma compilação daquilo que são os meus 20 anos de carreira, não é? Certo. Portanto, e de alguma forma o que está aí são coisas que eu sei que funcionam.
E porquê que sei? Porque vi a mudança, porque eu acho que nós temos o privilégio das nossas profissões de assistir in loco à mudança efetiva das pessoas. E por isso, como vamos vendo essa diferença, vamos vendo aquilo que funciona, e esse livro tem essas estratégias. E portanto, aquilo que eu diria é, quando eu pego nele e tu dou, olha, tens aqui aquilo que é o primeiro passo para tu escolheres ser feliz, está ao teu alcance, tu consegues. Isto significa que nós podemos beber daquilo que tu escreveste aqui, que é ciência e experiência. Isso, são as duas coisas, não é? Não é só o que eu aprendi na minha formação. Sim, mas não é uma história de vida, ou seja, não tem, eu acho que isso tem mesmo a compilação, o conjunto daquilo que é os conhecimentos efetivos da psicologia, daquilo que nós sabemos, da sua evolução, mas também nós sabemos que depois, do ponto de vista teórico, há a prática, há a realidade. Então é a junção destas duas. E isto são algumas orientações que depois cada pessoa, ao ler, vai adaptar à sua realidade. É como uma receita. As pessoas vão à internet, não é? Tiram uma receita e depois vão fazer o bolo e depois não fazem nada como está lá, vão juntando umas coisas. Os ingredientes todos. Isso, eu agora vou juntar mais aqui, vou fazer. E acho que é um bocadinho, eu acho que é por isso. Eu no outro dia brincava que é uma caneta para tu escreveres aquilo que é 2025 e aquilo que queres que seja o teu ano. No sentido em que vais lá e escolhes aquilo que se adapta a ti. Não é uma receita estanque. Não é? Até porque o livro, da forma como está escrito, e as pessoas que já o leram e que me conhecem, dizem que parece que estou eu a falar. As pessoas dizem assim, às vezes, Vera, eu parece que até a estou a ver. E quando estás zangada a dizer algumas coisas, não é? E no fundo, ele está escrito numa linguagem muito acessível, muito leve, descomplicada, mas altamente focada naquilo que é o propósito de ser feliz, não é? Sim, e tu chegaste aí a um ponto que também é muito importante, que é esta proatividade naquilo que nós queremos para a nossa vida. Porque o que eu sinto muitas vezes em consultório é que estamos muito à espera do que é que será o nosso propósito, o que é que na verdade será a minha missão, ou como é que será o ser feliz. Somos nós que criamos isso, somos nós que temos que refletir sobre o que é que nós queremos e como queremos. Sim, e tu estás aí a falar de uma coisa muito importante, que é as pessoas acham que o propósito é uma coisa megalómana. Eu tenho que fazer uma coisa, quase mudar o mundo. E às vezes o propósito pode ser só existir, só estar no sofá. E isso não é necessariamente, porque o propósito pode ir mudando, não é necessariamente uma coisa má. Aquilo que eu sinto um bocadinho é que sempre se associou em que a felicidade é um direito. Mesmo nos locais de trabalho, as entidades empregadoras têm que contribuir para a minha felicidade. Desenganem-se. Porque aqui é o responsabilizarmos outros de algo que é tão nosso e tão individual. A felicidade é um dever. Eu procurar a felicidade é um dever e nunca um direito. E eu tenho este papel, eu tenho que escolher. E não posso estar à espera que um amor me faça feliz, que é um dos mitos acerca da felicidade, trabalho... Não desvendo já todos. Não. Mas eu acho que estas três coisas para mim são muito importantes, que é, porque as pessoas acham, eu vou encontrar o amor da minha vida, vou casar-me, vou encontrar o amor da minha vida e ele vai-me fazer feliz. Esquece. Não. Depois nem um trabalho. Não é um trabalho, porque não é isso, é momentâneo. E depois bens materiais, que eu agora compro uma carteira, um vestido, um casaco ou qualquer outra coisa. Ainda mais instantâneo é só instantâneo, efêmero, porque é naquele momento que eu sinto o prazer, não é? Mas depois eu preciso de mais. E a felicidade está dentro de ti. E aquilo que hoje te faz feliz pode não te fazer amanhã e está tudo certo. E mais, tu não tens que estar sempre feliz. Esse é outros mitos, isso não é? É uma coisa que nós temos que hoje falar mesmo, porque na verdade nós achamos que, ou seja, eu leio este título, ser feliz é uma escolha. Então, se um dia eu estiver com raiva, se um dia eu estiver frustrada, se um dia eu estiver infeliz, eu não tenho que me culpabilizar por isso, porque ainda no outro dia tinha uma conversa sobre isto, ou seja, sobre os neurotransmissores, não é, que nós produzimos quando temos determinadas emoções. E a verdade é que nós também precisamos, para a nossa sobrevivência, de equilibrar estas substâncias no nosso organismo. Isso faz parte. Isso é vida. Eu diria, nós psicólogos não gostamos da palavra normal. Não, não se pode dizer porque a normalidade não existe. Mas se quiseres, é natural. É natural ao longo do dia tu sentires tristeza, sentires raiva, sentires alegria, está tudo certo. E isso é a magia da vida. E já agora aproveitar para falar da raiva, porque as pessoas acham que quem sente raiva é agressivo. E isso não é verdade. A raiva faz parte de nós e está tudo certo e é uma emoção tal como todas as outras. E a principal função é procurarmos justiça, por exemplo. Se eu não me sentir com vontade de combater alguma coisa ou reagir contra algo que sinto que foi uma injustiça,
E eu não me vou defender. Certo, não, e por não é? isso é que não há nem emoções positivas nem emoções negativas, há emoções, não é? Sim. E a tristeza também faz parte, é importante. Certo. E por isso explicar às pessoas que não faz sentido, e isto é uma mensagem mesmo, mesmo muito importante. que é, está tudo certo se não estiver sempre feliz. Aliás, eu diria que é até natural e faz parte daquilo que é a magia da vida. Isso, não é? é importante para a nossa sobrevivência e para nós enquanto humanos. É um mito, e por acaso é um dos maiores mitos, não é? E há outra coisa que eu gostava de refletir Diz. contigo. Desde pequenina que eu ouço, devemos saborear as pequenas coisas. Sim. O que eu sinto é que nós conotamos pequenas coisas, não é? Erradamente, porque essas são as grandes. Certo. Ou seja, a casa de sonho, não é? É uma coisa grande, não é? Sim. O sorriso dos nossos miúdos logo de manhã são as pequenas coisas. Sim, mas não parece achas que conotamos Sim. de forma errada? E vê lá, já estamos a desvalorizar, não é? Isso. Porque nós associamos grandes coisas a coisas materiais. Verdade. E pequenas coisas são os momentos, não é? E no fundo, se tu pensares, essas pequenas coisas é que são grandes, como dizes, e bem, que nos alimentam, não é? E que fazem parte da nossa vida. E são essas, de alguma forma, onde está a verdadeira felicidade. Até porque a felicidade, se pensares, não faz morada. A felicidade não fica ali. Portanto, não, agora a pessoa está feliz. Não, portanto, nós vamos, por isso é que se pode dizer que existem felicidades no plural. Porque aquilo que me faz feliz a mim não te faz feliz a ti. E vice-versa. E está tudo certo. Porque nós somos pessoas diferentes. E nós vivemos ali numa escala de cinzentos e não no preto e no branco, não é? Sim. Ou seja, as nossas emoções vão variando ao longo do dia e o que hoje me faz feliz, amanhã pode não fazer. Sabes que há muitas pessoas nas redes sociais que me dizem mas eu não consigo escolher, eu não posso escolher e eu depois às vezes respondo e digo, sim pode, porque no fundo essa é uma das chaves da felicidade, que é nós queixamos-nos e passamos o tempo todo a reclamar da nossa vida, que é eu tenho que fazer isto, eu gostava daquilo, é uma seca isto, não faz sentido, tenho que alterar e depois não fazemos nada para alterar. E, portanto, aí é que está a escolha. Nós temos opinião, decisão, podemos mudar. Agora, dá trabalho? Dá, custa, sim, implica sacrifício, sim, não é? E às vezes eu quero desistir, e às vezes não tenho força para isso. Também, mas para isso tenho que procurar ajuda. Agora, está nas nossas mãos mudar e só não há remédio para uma única coisa, que é a morte. De resto, para tudo há. Agora, eu tenho que olhar e descobrir dentro de mim aquilo que são as estratégias e as soluções para lidar com tudo isto, não é? E não podes desistir. Certo. Não é? E eu acho que muitas vezes, Vera, em consultório, e tu deves sentir isso, o nosso principal trabalho é conseguir passar esta responsabilização, ou seja, a tónica ser em mim e não em todos os que me rodeiam, não é? Sim, eu acho que existe muito essa ideia de fazer atribuições causais externas, ou seja, culpar os outros, porque está a chover, porque é o clima, porque o meu chefe, porque a minha mulher, porque a minha mãe. Agora estamos muito numa fase em que vamos culpar os nossos pais. Sim. Nós vamos culpar os nossos pais e os erros que nós cometemos nas nossas relações e na educação dos nossos filhos são um produto daquilo que foi a nossa educação. Dizer que é verdade que isso tem um peso, mas também é verdade que nós temos escolha. E hoje, ser ignorante é uma escolha. E porquê? Porque há um conjunto de livros, há psicoterapia e há estes programas de literacia. Isso, e que não custam dinheiro. Isso, não é? Ou seja, porque às vezes as pessoas associam que a consulta de psicologia é uma consulta cara, e é, porque é especializada, porque é preparada, e porque as pessoas não vão lá só conversar, não é uma conversa de amigos, não é uma conversa de café, e nem vão a um padre que julga e que de alguma forma segue uma determinada doutrina. Portanto, é uma conversa que é preparada, as consultas preparam-se. E acho que é importante nós também desmistificarmos isto dos conselhos e que nós vamos ao escutar e aconselhar, que nós não aconselhamos, não é? Nós criamos um ambiente favorável para a pessoa efetivamente conseguir fazer um insight e fazer escolhas na sua vida. E refletir sobre ela, não é? Agora, e depois a nossa consulta também está muito alicerçada numa coisa que é fundamental explicar às pessoas, que se chama avaliação psicológica. Isso. As pessoas quem faz?
Os psicólogos, exclusivamente os psicólogos, Ok. Que é importante. Só os psicólogos fazem avaliação psicológica. Aliás, metade dos instrumentos que permitem chegar àquilo que é a personalidade das pessoas só podem ser utilizados por psicólogos, até Certo. porque os instrumentos estão tipificados e a maior parte deles, os instrumentos clínicos, só podem ser utilizados por psicólogos clínicos, e isso é uma coisa muito importante. Não obstante, de outras pessoas os poderem utilizar, mas que nem sequer o deviam fazer. Mas isso são escolhas, não é? Como tudo na vida. Voltando, da mesma forma como se tu vais a um médico de clínica geral, ele te manda fazer exames complementares de diagnóstico, também o psicólogo usa essa avaliação psicológica. Verdade. Portanto, no fundo, é uma consulta especializada e tenho pena que às vezes se confunda com outra coisa qualquer, mas se confunde com outra coisa qualquer é porque alguém está a fazer outra coisa qualquer, porque isso não é uma consulta de psicologia, não é? E já agora, se calhar, explicar à pessoa como é que funciona, não é? Força. Porque aquilo que acontece é, há uma primeira consulta, onde nós ouvimos as pessoas, escutamos as pessoas e, de alguma forma, percebemos o que é que as traz lá. Certo. A seguir, podemos fazer uma de duas coisas. Ou há necessidade de fazer avaliação psicológica, e há uma sessão, uma ou várias, para se fazer a avaliação psicológica, ou então estabelece logo aquilo que é o contrato terapêutico. O que é isto? O que é que a pessoa está lá a fazer, ou seja, quais são os objetivos. A pessoa não vai lá falar sobre a semana dela, o que é que aconteceu. A pessoa vai lá com um propósito, objetivos bem definidos, e, portanto, o contrato tem esses objetivos, a duração... Deixa-me só aqui acrescentar. E quando nós estamos a falar em contrato, estamos a falar em responsabilizar o nosso paciente daquilo que é o alcance desses objetivos. Sim, e pode, inclusive, ser assinado, em alguns casos, e alguns psicólogos que o fazem. Portanto, definimos esses objetivos, a duração de que vamos estar juntos e a periodicidade. Se vai ser semanal, quinzenal, e depois pode ir alterando e fazendo ajustes. Se, de facto, não estamos em condições, porque nós próprios precisamos ter a certeza do diagnóstico daquela pessoa, porque da mesma forma, se a pessoa, porque às vezes demora muito tempo para um diagnóstico, então se a pessoa falar, queixar-se, está-me aqui a perna, o médico olha e diz, se calhar está partida, está partida, vamos já avançar. Não é, tem que fazer um exame complementar de diagnóstico. Também nós, aquilo que vamos fazer é a avaliação psicológica. Portanto, e vamos utilizar instrumentos aferidos para a população portuguesa. O que é que isto significa? Vamos comparar aquela pessoa que está ali à frente com aquilo que é o padrão das pessoas, com a idade dela e com as habilitações dela. Portanto, uma aproximação mais fidedigna do que é aquela pessoa, não é? Isto para quê? Para darmos depois, para definirmos aquilo que é a melhor solução para aquele caso em particular. E quando nós falamos que podemos ter necessidade de usar estes instrumentos ou não, também temos que falar e referir que apenas usar os instrumentos é muito redutor e diz muito pouco sobre aquela pessoa. O estudo da história desenvolvimental, das condições de vida atuais, acaba-se por se fazer um bocadinho na primeira consulta. E já agora estás a falar nisso, lembro-me de uma coisa. E não se pode avaliar pessoas sem as ver. Pronto, só para clarificar, porque não podemos, ainda que online estamos a vê-las. Agora, aquela coisa de que nunca se teve com a pessoa e que se avaliou, portanto, não é possível. Portanto, o psicólogo não adivinha coisas, não tem essa capacidade. E mais, eu não olho para ti e avalio e chego qual é que é a tua personalidade. Essas coisas. Não lemos, não temos essa capacidade, nem previmos o futuro. Não é? Aquilo que nós conseguimos fazer é, de alguma forma, baseando em amostras de comportamento e daquilo que é o padrão da personalidade da pessoa, prever coisas, mas daí a prever futuro, quer dizer, não, nem temos bola de cristal, nem nada. Até porque isso depende da forma o que a pessoa vai fazer com aquilo que bebe nas consultas e com aquilo que consegue interiorizar. E porquê é que estamos a falar de consulta psicológica? Porque somos psicólogas, não é? E porque quando nós percebemos que estamos sem norte, não é? Se quisermos chamar desta forma, para conseguirmos ser felizes e encontrar estas grandes coisas que nós chamamos pequenas, nós precisamos às vezes de pedir ajuda. Isso é uma atitude inteligente, certo, e mais do que ser uma atitude, não é um ato de coragem. Porque às vezes as pessoas dizem, é preciso ter coragem para ir ao psicólogo, estás a ser vulnerável. Não. Portanto, está a ser uma pessoa que quer resolver as suas questões, que se prioriza e que se foca no seu autocuidado, não é? Porque eu não posso amar os outros se não me amar a mim. Como é que eu posso ser feliz
se eu não sou feliz comigo, não me aceito com quem se eu tu não sou. consegues encontrar em ti motivos Claro. de responderes a algumas necessidades psicológicas, como validação, reconhecimento, nós temos que começar por nos reconhecer a nós e não estar sempre à espera que alguém... Nós também precisamos dessa validação. Mas Bárbara, uma das armadilhas é a desvalorização pessoal, que é eu passar a vida a comparar-me e achar que nunca sou nada nem ninguém. E portanto eu não posso avançar para o passo seguinte, que é ser feliz com outros, se eu não estou feliz comigo, não é? E por isso eu tenho que parar, pensar e às vezes passa por procurar ajuda. Neste momento as pessoas que estão a ver e a ouvir podem dizer, mas eu não tenho dinheiro. Eu percebo que possa existir tudo isso, também percebo que há prioridades e que às vezes há dinheiro para outras coisas e não há para a consulta, mas também percebo que às vezes não há mesmo. E quando não há outras soluções, como estes espaços, como esse livro, como outros instrumentos que existem, fidedignos na internet, desenvolvidos por psicólogos, as nossas páginas de Instagram, tudo isso, onde as pessoas podem beber aquilo que é informação científica. E tentarem, de certa forma, se encontrar. Agora ficar sentada e achar, pronto, eu não tenho momento, dinheiro e, portanto, eu nunca vou conseguir ir a uma consulta e é péssimo. Pronto, isso, obviamente, que não consegue mudar nada, não é? Aliás, eu costumo dizer isso e eu ainda acredito no Sistema Nacional de Saúde, sou uma das pessoas que acredita, até porque temos um bom Sistema Nacional de Saúde com falhas, aliás, como tudo aquilo que existe neste momento em Portugal e provavelmente nos outros países, não é? E por isso aquilo que acontece é, demora tempo, mas referenciado através do médico de família, também existem psicólogos no centro de saúde. São poucos, isso que eu ia falar. Não são suficientes, é verdade, mas é um caminho. E, portanto, se as pessoas procurarem essa ajuda, provavelmente, antigamente não havia psicólogos na escola, não é? E nós já estamos a trilhar um caminho nesse sentido. E a verdade é que o que eu sinto é que muitas vezes isso acaba por ser outro mito, ou seja, é de difícil acesso. Eu costumo muito, para desmistificar a nossa área, comparar com uma questão médica e às vezes pergunto em algumas palestras e workshops, se vocês tiverem uma cárie num dente, como é que vocês fazem? Vocês tentam curar em casa? Vocês percebem que ter força de vontade ajuda a ultrapassar essa situação? Pronto, então com as situações de foro psicológico é exatamente a mesma coisa. Porque ainda se utiliza alguns termos ligados à saúde mental no dia-a-dia. As pessoas dizem coisas do género, eu estou em modo autista, eu hoje estou esquizofrénico, estou um bocado depressivo. Portanto, vamos lá ver, as pessoas não estão nada disto, até porque se soubessem o que é isto, estavam caladinhos, não é? Ou então a pessoa que diz, estás um bocadinho deprimido, não é? Como é que isso é possível? A pessoa não está um bocadinho. E depois outra coisa que me faz muita confusão, esta faz-me mesmo, e confesso que hoje particularmente, porque recebi uma mensagem de uma senhora no Instagram que me marcou e que mexeu comigo, que é a mania que as pessoas têm, que não percebem nada de psicologia e fazerem diagnósticos. Darem palpites. E então, e dizerem coisas do género, a sua filha de certeza que tem dislexia, a sua filha de certeza, quando chegar ao 5º ano, eu estou a ver tudo muito negro. Como é que as pessoas estão a ver isso negro? Nem nós conseguimos ver, porque existe todo o processo de desenvolvimento da criança. Como é que as pessoas conseguem ver? As pessoas não podem dizer estas coisas, porque se nem nós as conseguimos dizer, portanto, as pessoas que não têm conhecimentos destas áreas não podem ligar o achómetro e achar coisas. Porque imagina, quando nós dizemos uma coisa destas a uma mãe... É impactante. A uma mãe, a um pai, não é? Estou a dizer a uma mãe porque, no fundo, foi isto que aconteceu hoje. A pessoa fica a pensar onde é que eu falhei, o que é que eu estou a fazer de errado. E há pessoas que se levantam às 6 da manhã para ir trabalhar, para dar o melhor aos seus filhos e fazem o melhor que sabem e que conseguem e depois estão a ouvir que quando for para o 5º ano, aquilo que vai acontecer é que vai ter muitas dificuldades e que está desatenta. Não está. As crianças desatentas também. Olha, agora vou ser mazinha. Pronto, então e o que é que o professor já fez para fazer com que a sua aula seja suficientemente atrativa para a criança não estar desatenta? Já chamou a mãe? Já ajudou? Vera, eu até vou mais longe. Qual é o conhecimento a nível da capacidade de atenção focada, não é? Que nós temos para perceber se é atenção a mais ou a menos. Certo. É que aquilo que é exigido muitas vezes às nossas crianças, não é muitas vezes, é sempre, vai para além das suas capacidades, estruturas cerebrais para conseguirem chegar lá. Nós temos mais do que uma prova que a
avalia a atenção, as dificuldades de atenção e concentração. E às vezes nós próprios temos dúvidas. E mais, avaliamos hoje e depois, com algum treino cognitivo, não é? Da mesma forma como as pessoas treinam no ginásio, se treinarem os seus processos cognitivos superiores, desenvolvem-se. Claro. E condenar à partida uma criança que não vai conseguir, quer dizer, isso é assustador. Não é? E muitas vezes feito por agentes que trabalham diretamente com as crianças, que estes pais acabam por devotar a sua confiança e que ficam perdidos, não é? Sim, imagina, um professor dizer isto, Certo. um auxiliar de educação dizer isto, um assistente operacional, são pessoas de referência para os pais, às vezes uma catequista também. E quando não é? nós falamos em achómetros, muitas vezes as pessoas estão bem intencionadas. Aqui a questão é que temos de ter cuidado com aquilo que opinamos, Eu agora não vou é? dizer, não quero saber. Exatamente. Não, eu que de boas intenções está o inferno cheio. Exatamente. Eu acho que nós temos que medir as palavras, eu acho que nós temos que controlar os nossos pensamentos Este e é um medir. segredo para a felicidade, não é? A forma como comunicamos com o outro. Sim, não é? mas vê, é que mais a felicidade transversal. Nós temos que controlar os nossos pensamentos e medir as palavras, porque há palavras que ferem, que magoam e que não há necessidade de as utilizarmos. E as pessoas ficam a pensar e a refletir Hoje sobre numa isso. consulta estava a pensar numa frase que eu também ouvi antes de ser psicóloga, que é: tu tens de tratar o outro ou dirigir-te ao outro como gostarias que te tratassem a ti. E eu acho que é muito mais do que isso, porque as tuas necessidades, Vera, podem ser diferentes das minhas. E algo que eu te vou dizer que a mim não teria qualquer impacto, pode ter. Por isso eu não tenho de tratar como eu gostaria que me tratassem, eu tenho de tratar como eu acho que são as tuas necessidades, ou seja, tenho que conhecer as pessoas. Olha, então eu vou aproveitar para dizer que o Jaime da outra vez não tratou bem das minhas necessidades quando eu vi cá, que foi ver o conceito do toy em vez de, estás a ver? Percebes? Agora atingiste a gravidade do ato praticado. A mim, estás a ver? Não foi... Para ti, tu não sentiste nada, mas eu senti, não é? Portanto, eu vou falar disto a vida toda, porque ele trocou-me pelo toy. E quando eu tiver com o toy, eu vou-lhe dizer isto, não é? Tens de fazer o toy, comentar alguma coisa deste assunto, porque eu acho que era interessante. Mas percebes o que eu te estou a dizer, Vera? Vai muito para além, não é? De nós percebermos esta coisa da empatia, que quando nós não sabemos o que é que significa, tendemos a dizer: ai, não, tens de tratar os outros como tu gostavas de tratassem a ti. Mas naquele momento a necessidade da pessoa pode ser diferente da minha. Sim, não, é sempre diferente da tua, até porque se materializa e se diz de outra forma, não é? Portanto, é sempre diferente, não é? Por isso tu não sentiste nada e eu senti. E as outras pessoas que com quem nós vamos falar sobre isto nem sequer vão perceber nada, não é? Do que é que se passou e tudo. E agora? Porque espera, estão desprovidas de contexto. Porque o contexto às vezes também modifica tudo. Exatamente. Não é? E o contexto tem a ver com todos estes atropelamentos até tu chegares cá nesse dia também. Se pegarmos nesse exemplo e na forma como nós comunicamos aquilo que nos deixou menos bem, ok? Podíamos ter aqui dois caminhos, que era ficar zangada, não é? Podíamos ter esse caminho, tipo, eu estou zangada e ele não me irritou, mas isto irritou-me, porque também devemos pôr a tónica em nós. Ou podíamos ter esta linguagem mais leve, não é? E comunicar na mesma aquilo que podemos estar a sentir ou não, mesmo que fosse em jeito de brincadeira, e isso é impactante na outra pessoa. Ou seja, o que tu estás a dizer é que nós podemos fazer uma de duas coisas: ou introjetamos, metemos para dentro, achamos que foi dirigido, não clarificamos, e isso faz com que provavelmente se desenvolvesse uma mágoa e eu nunca estaria aqui hoje, não é? Porque no fundo ficaria zangada, que eu acho que é aquilo que a maioria das pessoas fazem no seu dia-a-dia e que está errado, e que depois é o motivo que leva a que as pessoas tenham que frequentar uma consulta, porque vão acumulando mágoas, ou então, ou de uma forma brincadeira, como estamos a fazer agora, ou mesmo de uma forma dirigida, que é, assertiva, olha, eu senti que fui trocada pelo toy, isso deixou-me triste, porque era a primeira vez que eu vinha cá e, portanto, achava que o mínimo que devias ter feito era estar cá. E, portanto, ia-te pedir da próxima vez, isto é um feedback negativo, não é? Construtivo, mas negativo, da próxima vez que eu vier cá, que tu estivesses cá, porque sendo tu a figura associada a esta casa, a esta rádio, era importante que estivesses cá, não é? Portanto, e nós isso é uma escolha. É uma escolha, de uma forma ou de outra, é uma escolha. É uma escolha e mais. E depois vê, aquilo que ia acontecer era que na primeira situação, sempre que eu visse o Jaime, ele ia achar que eu era antipática, que havia uma relação desconfortável entre nós e ele não ia perceber nada. Só ia achar, mas o que é que se está a passar? Aquilo que está a acontecer é que então aquela vem cá e depois ia formular, de acordo com a sua personalidade, né?
que eu não conheço bem, não é? Diferentes coisas acerca de mim. Se calhar tem a mania, vem lá de Lisboa, tem a mania, por isso, na televisão, por isso é que não fala, as pessoas, e no fundo não é nada disso. E eu acho que há uma responsabilidade nos relacionamentos, nos amorosos então, é fundamental, que é a da clarificação. Isso. De clarificar, porque a clarificação, de alguma forma, quando tu clarificas algo, aquilo que acaba por acontecer é que não há conflito. Deixa de ser uma questão. Porque clarificas, imagina, depois o Jaime dizia, olha Vera, mas era uma obrigação profissional, eu tinha mesmo que ir. Certo. Pronto, e eu achei que como estava a Bárbara, estavas em casa. E eu entendi e tudo certo. E não se alimentou este conflito, e agora o que fazemos é uma brincadeira à volta disto, e está tudo certo. E é leve a relação, leve a conversa, e isto não nos rouba recursos que nós precisamos para enfrentar aquilo que são outras coisas no dia-a-dia. Porque muitas vezes passamos uma vida inteira, não é? A preocupar-nos com coisas que preocupar-nos, ou seja, ocupamos de coisas que ainda nem aconteceram, só aqui, a nível do meu pensamento, não é? De que também não vamos levar para lado nenhum. Sim, eu acho que nós preocupamos a mente com coisas que não interessam nada, não é? E depois, e vamos fazendo uma coisa, não é? Que é, eu agora imagina, continuando neste exemplo do Jaime, eu achava que ele não gostava de mim, por isso é que ele não estava cá. Mas vamos elaborando isto tudo, não é? Sim, e vamos buscar, ao acaso, não é? Comportamentos para reforçar esta ideia e esta crença disfuncional que eu tenho, porque é completamente errada, mas eu vou alimentando, atribuindo significado a comportamentos que não têm qualquer significado e que simplesmente só aconteceram. Acho que podemos falar de outra coisa que acho que também é um inimigo da felicidade, que são as expectativas. As expectativas são. Aquilo que nós imaginamos que vai acontecer e como vai acontecer. As expectativas são na felicidade, na paternidade, isto só para não falar sempre na nossa felicidade, na paternidade, que é as pessoas amam filhos que às vezes não têm em casa, idealizaram um conjunto de filhos e depois quando aquele filho não corresponde à expectativa, depois o problema é de quem? É da escola, portanto é de várias pessoas e não nossa, a não ser daquele problema que se chama expectativas, porque as expectativas não são a realidade e as expectativas condicionam a forma como vemos a realidade e nós amamos às vezes um filho que não existe e às vezes também amamos um marido, um parceiro, um namorado que também não existe. Porquê? Formulamos expectativas, nós gostamos dele. Mas não é isso, nós gostamos da versão que nós achamos que ele se ia tornar, porque nós metemos na cabeça, ele agora é assim, mas depois ele dá-lhe um jeito, estás a ver? Só que não, porque a pessoa tem a sua individualidade e mais, a outra pessoa também tem expectativas e o facto da outra pessoa ter expectativas, aquilo que faz é que depois há aqui um cruzamento de expectativas que às vezes não estão alinhadas, não é? Eu costumo dizer que as pessoas deviam conversar sobre essas expectativas, não é? O que é que tu queres? Aliás, olha, foi o que nós fizemos aqui. Quando nós começámos esta conversa, eu disse que tinha umas expectativas, não é? Ou aquilo que eu queria falar, que pode-se materializar em expectativas. E tu disseste, mas eu quero falar de outras coisas também. Eu disse, ok, então... Encontramos o meu caminho. Então deixa fluir, que é um bocadinho aquilo que está a acontecer hoje, não é? Porque senão tu tinha, depois disto acabar, eu ficava zangada, porque eu tinha a expectativa que ia falar sobre uma coisa nova que eu estou a fazer agora que não posso contar. Pronto, e tu tinhas a expectativa que eu fosse falar sobre o livro. E depois aquilo que ia acontecer e depois não falávamos nada disso, porque às vezes as conversas seguem ritmos diferentes, não é? E tem que existir esta escuta, ou seja, não é só termos expectativas realistas, isto é a minha perspectiva e a minha expectativa. E o outro? Sim, aliás, isto é uma relação. É verdade. Não é? Eu vou entrevistar um poste. Há tantas perspectivas como estrelas no céu. Não é? E cada um de nós tem a sua opinião e uma frase altamente polémica que eu disse uma vez, qualquer idiota tem. E o que é que eu quis dizer com isto e quero dizer aqui? Explica lá outra vez. Todas as pessoas têm direito a ter uma opinião. Todas as pessoas têm direito a ter uma opinião. Agora, se a opinião é válida, se faz sentido para mim, isso é outra questão. Exatamente. Se eu a considero, isso é outra questão. Agora, todas as pessoas têm direito a ter opinião. E ser escutadas, não é? Sim, que é um bocadinho e ser escutadas. Agora, eu posso te escutar e o que tu estás a dizer não me interessa nada e não quer fazer sentido nenhum para o meu quadro de valores. Isso. E aí eu depois ouço aquilo que estás a dizer, mas não integro naquilo que é a minha personalidade e aquilo que é a minha vida. Agora, escuto-te. Agora vê, tu precisas de te fazer escutar. Porque às vezes aquilo que tu dizes não é, não é suficientemente interessante, 2, é dito de uma forma monocórdica que nem se percebe nada, ou confusa, se quiseres. Sim. E depois, de uma forma nem científica, não articulada. Se tu dizes uma coisa e depois nem
completamente descabida, não te estás a fazer escutar. E sem o fundamento, não é? E nós, quando estudamos sobre a assertividade e sobre a comunicação, percebemos que a forma como eu comunico tem impacto nas minhas palavras, ou seja, eu posso dizer a mesma frase e transmitir-te a mesma ideia e tu conseguires escutar, ser interessante, chegar lá ou não é? Sabes que na terapia de casal eu costumo dizer uma coisa que as pessoas odeiam. Sabes o que é? Que é só há comunicação, só houver feedback. Claro. E as pessoas, mas eu disse. E então? Mas tu podes dizer tudo o que tu quiseres, mas como é que tu garantes que o outro está a perceber? Isso. E o outro percebe de acordo com o seu quadro de valores e de acordo com as suas expectativas, não é? Então tu tens que clarificar. Olha, tu entendeste aquilo que eu disse? E depois as pessoas dizem, eu isto entendo, mas estás-me a chamar burro. Não é? É no fundo, o que é que achas que eu quis dizer então? Se não quero dizer daquela forma, o que é que achas que eu quis dizer com isto? O que é que tu achas? O que é que te parece? Parece-te bem? Certo. E esta felicidade nos relacionamentos, que podem ser amorosos ou não é? Sim. Quando nós falamos em comunicação, em alinhar-nos, em escutar o outro, é uma vez na vida inteira, não é? Ou seja, nós conhecemos, alinhamos e ficamos alinhadas para sempre. Isso querias tu, não é? Isso era maravilhoso, não é? Fazestes, alinhámos, não, claro, nós vamos crescendo, vamos valorizando coisas diferentes. As expectativas, emoções, pensamentos variam consoante aquilo que vai acontecendo na nossa vida. E portanto vamos ter que ir alinhando sempre. Mas há uma coisa que eu acho que posso concordar contigo, que é que pode começar logo, que uma vez feita não é preciso fazer mais. Que é abdicar de ter razão e escolher ser feliz. Quando tu abdicas de ter razão e escolhes ser feliz, está tudo certo. Não precisas de fazer mais isso. Fala-nos lá do que é abdicar de ter razão, porque acho que andamos... O que eu vou tocando no consultório é que as pessoas andam muito em busca, não é? De ter razão e de ganhar lutas e guerras. As pessoas andam muito à volta de tudo isso porque precisam dessa validação, não é? O ser humano é um ser social e como ser social que é, precisa dessa validação do próprio exterior e do outro. Sim. Nós adquirimos propósito e existência no contacto social com as outras pessoas. Sim. E por isso precisamos dessa validação. E às vezes queremos muito ter razão porque parece que perdemos o mundo. Parece que isto é uma competição, não é? E uma relação, e o amor verdadeiro e genuíno é uma colaboração. Isso. Estamos em sintonia. Agora vê, se eu compito significa que eu vejo o outro como uma ameaça. Então será que isto é um amor verdadeiro? E será que faz sentido vermos assim as pessoas? E o que é que leva a que eu veja o outro como ameaça? Existe aqui algum fator de toxicidade? É a personalidade do outro? É a minha? São as minhas necessidades? Tenho eu um buraco de afeto, de vazio? Tenho eu uma personalidade mais narcísica que vejo de outra forma a relação? Até porque é muito mais sobre nós, não é? Ou seja, eu costumo dizer muito isto quando nós nos sentimos magoados, não é? É muito mais, não é o outro magoou-me, é porque é que eu me senti magoada, certo. não é? Mas o amor não magoa, o amor não dói. O amor é leve, simples e descomplicado. Portanto, quando o amor dói, não é amor, é outra, como dizem os nossos adolescentes, é outra cena qualquer, não é? Isso. Portanto, não é amor. E acho que é importante dizer isso, não é? Sim. Quando Vera de Mel pensou este livro maravilhoso, nós acabámos aqui acabaste aqui por dividir, e nós somos seres sociais, acabaste de sublinhar isto, em 4 eixos principais. Temos o eu, que é só a pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós. É a única companhia que temos como certa na estrada da vida. Isso, desde que abrimos a pestaninha de manhã até que fechamos à noite. Depois temos estas questões laborais, porque o trabalho, na verdade, absorve muito do nosso dia, é um facto. Olha, quando tu conheces alguém, o que é que te perguntam? O que é que fazes? Isso. Não é? Quando te perguntam o que é que tu és, o que é que fazes, não é? O trabalho confere propósito ao ser humano, não é? Depois temos a parentalidade, que é um grande desafio, já falámos aqui sobre isto, não é? E, por fim, os relacionamentos. Quando tu pensaste nisto, é porque tu sentes que, na verdade, o nós sermos felizes é um equilíbrio destas coisas, onde podemos ter necessidades diferentes em momentos diferentes da nossa vida. Porquê estes eixos? Olha, a primeira coisa, quando eu escrevi esse livro, foi fazer o índice. E porquê? Foi fazer uma visão de conjunto. Isso. Para mim, as coisas têm que fazer sentido e têm que ser linear. E primeiro, aquilo que eu achei é, eu tenho que ser feliz comigo. Isso.
não é? E sem ser feliz comigo eu não posso avançar para outras. É o ponto de partida. É o ponto de partida. E depois a seguir, normalmente as pessoas trabalham, não é? E portanto a felicidade no trabalho. E depois ter um relacionamento e ser pai ou mãe é uma escolha, não é? Portanto hoje podemos dizer que eu tenho, as pessoas podem ou não escolher ter filhos, não é? E isso não diz nada sobre elas, não é? Não são mais nem menos daquelas que escolhem ter filhos, as que não escolhem. E depois temos aqui, por outro lado, esta felicidade naquilo que é os relacionamentos. E, portanto, eu diria que é a nossa vida. E, portanto, tinha que ter dicas para tudo isto. Eu não voltava, se voltasse a escrever o livro, aliás, na segunda edição, não se alterou nada, porque eu acho que... Para tudo, nós vamos para que edição? Para a segunda. Ok. Eu gostava de poder dizer que íamos para a terceira, mas ainda só vamos para a segunda. Então, o sonho daquela menina, não é? De ver a malta feliz à tua volta, vai acontecer. As pessoas vão beber, algumas, ou a maioria, vai beber deste livro e vai conseguir alcançar alguma coisa. Sim, eu acho que isso foi, sabes que eu tenho que dizer isto que é um bocadinho polémico, que é, no fundo as pessoas achavam que isso era só um livro de uma psicóloga que até ia à televisão e portanto era por isso que ia vender. E o que eu senti é que esta segunda edição diz, não, é uma coisa que tem qualidade. Certo. E que tem rigor. E que as pessoas quiseram comprar e oferecer, houve muitas pessoas que ofereceram no Natal e partilharam comigo, porque no fundo viram quase como uma emergência social. Ao dar este livro, eu estou a dar um bocadinho a escolha da outra pessoa ser feliz. Esta literacia para poder fazer diferente, sim. não é? E eu quero agradecer muito às pessoas, porque eu acho que eu tenho recebido muitas... Sim, eu já agradeci e quero agradecer muito às pessoas, porque eu acho que as pessoas me tratam mesmo muito bem. Eu acho que a gratidão é uma coisa importante. Um destes dias dizia-me uma amiga minha que isto não é gratidão, isto é de alguma forma as pessoas não estão a dar-te o que tu já lhe deste a elas. O teu sorriso, a boa disposição, no fundo as tuas palavras, esta vontade que tu tens de energizar e de mudar quem está à tua volta. Mas ainda assim eu acho que tenho que agradecer porque... No fundo, as pessoas escolhem, e as pessoas são altamente generosas, que partilham comigo mensagens, obrigada por o livro mudou, o livro fez, mas o que é engraçado é que as pessoas dizem, eu começo a ler e é muito difícil parar, e depois vê-se mesmo que foi a Vera que escreveu, porque as pessoas depois comparam, por exemplo, com as nossas conversas aqui, claro, com a televisão, e depois ao lerem estão expressões minhas, não é? Então, aliás, fui eu que escrevi, não é? Portanto, obviamente que, sim, mas há aquela coisa que as pessoas acham que depois vai ter uma escrita completamente diferente daquilo que é. Ou então que é um livro formal, assim, pomposo, não é? E não é, mas tem rigor. É uma relíquia. Não, é uma relíquia, sim. Na verdade, Vera, eu acho que a melhor forma de gratidão é o que estás a fazer aqui hoje. É o que continuas a fazer todos os dias e temos aí uma novidade também para partilhar, assim, em primeira mão, não é? Sim. Mas não é já. Mas acho que isso é a melhor forma de gratidão. E, na verdade, aquilo que quando eu te conheci me fascinou mais e me conectou a ti foi perceber que às vezes existem pessoas que conotam, não é? O nível do nosso trabalho, a quantidade do nosso trabalho, a forma como nós nos envolvemos, e eu perceber e beber nas conversas que nós tivemos em off, depois ainda fomos à clínica. Sim. E depois também andaste aí a fazer umas coisas. Isso, porque tu trabalhas muito, sim, não é? As pessoas não sabem isso, pois não, é? Pois. Acho que as pessoas não sabem. E eu acho que devemos também partilhar esta parte. Aliás, eu fui ter contigo em Lisboa para recuperar o meu quispo, porque eu só não deixo a cabeça porque está agarrada, não é? E já não sei que horas eram, mas era tarde. Eram 9:30 da noite. Tu ainda nem sequer tinhas jantado e tinhas não sei quantas consultas para dar. Ou seja, tudo isto faz de nós somos psicólogas, somos melhores psicólogas quanto mais consultas com qualidade nós dermos, não é o curso que nos define como qualquer outra profissão. Ou seja, quando estão a beber daquilo que tu escreveste aqui, aquilo que eu estava a dizer é a ciência da tua experiência. Sim. E a melhor forma de gratidão, eu acho que é essa, Vera, é aquilo que tu continuas a fazer. Isso agora emocionou um bocadinho, mas vou tentar medir as palavras assim. E foi super sincero aquilo que eu te disse. Mas sabes uma coisa que eu acho que é, eu tenho o privilégio de não trabalhar. Que eu acho que, isto porquê? Porque eu gosto mesmo daquilo que faço.
E Sim. eu gosto mesmo, e eu digo que fixe é ir trabalhar todos os dias. Às vezes reclamo um bocado, estou cansada, farto-me de trabalhar. Aliás, coitado do Luís, que eu estou sempre a dizer isto e depois continuo sempre a fazer o mesmo, não é? Isto porquê? Porque no fundo, efetivamente, eu não quero alterar nada. Portanto, eu estou feliz com aquilo que faço, E não quantas é? vezes nós estarmos em consultório a dar uma consulta, mesmo com alguns recursos internos já a esgotar, nos fazem esquecer Sim. disso, não é? Sim, mas vê, isso que tu estás a dizer é muito importante, porque eu, Vera, sou isto que está aqui. Ou seja, que é, eu acho que este livro está a ter tanto sucesso porque as pessoas veem em mim Sim. a materialização efetiva do que é esta felicidade. Há dias que eu estou zangada, há dias que eu estou triste, mas eu escolho ser feliz. Isso. Eu escolho mesmo, porque eu vivo e vibro com pequenas coisas, e quem me conhece Que são muito, grandes, não é? sim, e quem me conhece muito e que está muito comigo sente. E há uma palavra que eu costumo dizer com alguma frequência, isto é incrível, e às vezes para as pessoas, e passa a redundância, que não é nada. Pegaste nisso, Sabes? sabes? Tipo, há coisas que são incríveis. Aliás, lembras-te quando foi nas jornadas, eu estava cheia de fome e estava lá uns iogolinos que a Carla tinha levado-te. É que naquele... Porque só havia bolos, coisas que tipo... Comeste uns 3, não foi? Dois. E de repente aquilo não, é felicidade, que é beber. Não fui só eu que bebi, que fique claro, não é? Mas no fundo aquele iogolino, acho que é assim que se diz, não é? Soube, já não tenho bebés, não é? Tenho uma menina adolescente, não é? Mas é sempre bom saber nunca ocupa lugar, não é? E aquilo de alguma forma foi incrível, não é? Porque era Há um maravilhoso. exercício que tu provavelmente também deves partilhar com os teus pacientes em consultório, que é, no final de um dia, nós pensarmos, pelo menos em 3 coisas boas Certo. que aconteceram. O ir todos os dias sentindo esta felicidade e esta felicidade ser uma escolha também é isso. Nós Sim. não irmos dormir e descansar só com o foco nas coisas mais difíceis, que muitas vezes é isso que eu encontro Sim. também nos meus Eu pacientes. acho que esse não é? diário da gratidão que nós pedimos às pessoas para fazerem, no fundo, é logo o princípio da mudança. Que é, as pessoas tendem a pôr os óculos e ver tudo negro. E se calhar é importante também ver algumas coisas cor-de-rosa e guardar aquilo que foi o dia. Existem, não é? Sim, eu costumo dizer, se não consegue nenhuma, está qualquer coisa que está estranha, não é? Porque está a pensar na felicidade como uma coisa megalómana, Isso. não é? E às vezes são coisas simples. É um olhar, Sim, um não é? sorriso, alguma coisa que aprendemos. É o pneu que furou, mas que alguém nos veio auxiliar. E o que é que nós guardamos na memória? O pneu Eu furou. hoje comi um scone incrível. E era grande, era XL e deu para comer a seguir ao almoço, comi à tarde. Incrível, não é? Sim, era incrível. Há uma coisa também que eu adoro, que é um café de baunilha logo pela manhã. Sim, também faz-me feliz aquilo. Ir ao ginásio. E é o nós consciencializarmos disso, não é? O trazer isso, enfatizarmos, tal como fazemos isso às coisas menos positivas, enfatizarmos isto. Pronto, e como percebeste, a historinha Passou a voar, não é? Tenho que vir cá outra vez. Isso, e vens, porque Vem tens cá. uma novidade. Não, se posso assim dizer assim, não é? Vem cá, eu estou a escrever um novo livro. Ok, como? Pronto, estou a escrever um novo livro Ok. e a contar só amanhã, portanto, Sim. portanto contamos, estou a escrever um novo livro. Eu acho que fazia sentido e, portanto, eu escrevi um livro para pessoas adultas, agora está na altura de escrever um livro Para quem, não é? E fico muito feliz que o faças e é dessa forma que agradeces a quem valoriza o teu Olha, eu estou trabalho. numa excitação de estar a escrever, tenho só contar. Olha, estou numa excitação. Eu já fiz o índice e está assim tão incrível. Eu já escrevi Diz o lá, primeiro está incrível. capítulo. Está incrível, eu já escrevi o primeiro Vera, capítulo. como forma de gratidão, temos aqui o pão de ló da nossa Gabi Pastelaria de Autores. Muito obrigada. É Muito teu, obrigada. para Obrigada. partilhares com o Luís, que te acompanha, Sim. não é? E que... Obrigada, Gabi. Eu já comi este pão de ló, não se pode dizer bolo. Este pão de ló é incrível, está bem? Pronto. Já comi da outra vez. Um beijinho muito grande, Obrigada. Vera. Obrigada mais uma vez e até uma próxima. Até já. Beijinho. Obrigada. Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.